Saudações mágicas para você que me assiste, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico, um espaço destinado a ajudar você a se apropriar do seu poder pessoal. A história e as culturas dominantes cuidaram para que a bruxaria ficasse sempre relacionada com o medo. Esse estigma nos acompanha até o dia de hoje, inclusive por amantes e apreciadores dessa antiga arte, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Antes da gente entrar no assunto, eu queria agradecer aqui imensamente todo mundo que está me acompanhando aí. Eu tenho recebido muitos elogios por vários veículos diferentes, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, falando sobre as mensagens, falando sobre o conteúdo dos vídeos. Sou muito grato por quem está acompanhando. E é por isso que a gente sempre pede aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê a sua curtida lá, porque você já sabe, quanto mais você interage com o canal, mais você ajuda esse canal a aparecer e essa mensagem chegar para outras pessoas que possam estar precisando. O medo sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância. Talvez por conta de não compreender a minha mediunidade, eu sempre tive muito medo, tive muita insônia, dei muito trabalho com meus pais, tinha um medo terrível a ponto de não conseguir ficar em um cômodo da casa sozinho. Depois eu me tornei pastor, ainda muito jovem, e é claro que esse medo me acompanhou, com todo aquele estigma que vem junto com a religião. Nunca deixei de fazer nada que eu tinha que fazer enquanto líder religioso. Mas eu sempre tive muito medo, enfrentei os meus medos, mas sempre tive muito medo. Até hoje, já adulto, morando sozinho, e depois de conhecer a bruxaria, sempre que entrava a lua cheia, porque a gente já conversou aqui, a lua cheia potencializa o que tem dentro de nós. Entrava a lua cheia, eu sentia medo de ficar sozinho em casa, um medo que não tinha explicação. E eu francamente não entendo qual a dificuldade das pessoas em admitir que têm medos, uma vez que o medo faz parte da condição humana, e está presente em todas as espécies animais. Esse medo, como a gente aprende até na escola, é um medo instintivo, é um medo que nos mantém vivos. É muito comum ter medo, é até necessário ter medo, e o medo só diz uma coisa a seu respeito, que você é um ser humano. Eu acho que essa dificuldade em admitir os medos, ela está ligada com duas coisas. Primeiro, ao fato de não entender que ter medo é comum, O medo do desconhecido é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje. Então, como eu não sei que é comum ter medo, eu tenho medo de admitir os meus medos. E uma outra coisa é que a cultura popular e a própria história convencional tratou de criar ícones que a gente sempre admirou, que mostram coragem de uma forma muito distorcida. A coragem que a gente vê nos heróis da história, nos heróis dos quadrinhos e no cinema, nada tem a ver com coragem real. E coragem é outra coisa que a gente vai falar aqui também hoje. Você pode perceber que até numa roda de conversa informal entre amigos, se você falar assim, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de brinquedo de parque, tem gente que dá risada como se fosse uma coisa vergonhosa ter medo. E todo mundo tem medo de alguma coisa. Então a primeira coisa a fazer com os nossos medos, encará-los de frente, entender que eles são normais, comuns e compreender os nossos medos. Ninguém pode vencer um medo a partir do momento que não admite que ele existe e coloca ele debaixo do tapete. O medo tem que ser tratado como um inimigo numa estratégia de guerra. Você está cansado de ver nos filmes aí, nos filmes de guerra, de batalha, que o que um lado do campo de batalha faz em relação ao outro é estudar, compreender, esmiuçar o seu inimigo, entender quais são as estratégias dele. É isso que nós temos que fazer com o nosso medo. E o primeiro passo é identificar que tipo de medo você tem. Eu gostaria de falar aqui sobre 3 medos básicos que estão presentes aí na nossa vida. O primeiro, a gente já falou um pouco sobre ele aqui, é o medo instintivo. Esse medo está intrínseco na sua condição humana. Todos os animais, a maioria das espécies animais tem esse medo, e é um medo que nos ajuda a estar vivos, É um medo do desconhecido, é um medo de altura, é um medo que faz com que a espécie seja preservada. A gente pode até aqui fazer uma pequena reflexão, um adendo, sobre a mudança de paradigma da relação do homem com o próprio planeta. Quando nós perdemos o medo de certas forças da natureza, quando nós perdemos o medo de certos deuses, começamos a achar que nós podíamos tudo. Nós fizemos com que o planeta chegasse aonde ele chegou, no nível de degradação ambiental e ecológica que nós chegamos, que, segundo alguns estudiosos aí, compromete até o futuro da nossa espécie. Será que isso não está ligado à perda do nosso medo existencial, a achar que nós somos donos do planeta e podemos fazer tudo? Esse é o primeiro medo, um medo instintivo que é necessário. O segundo medo que eu queria tratar aqui é o medo institucional,
Esse medo se baseia exatamente no primeiro. Em suma, tudo que nós tememos é a morte. Então, o medo institucional é aquele medo que condiciona o sucesso das suas realizações humanas e a continuidade da sua existência à observância de certas regras, sob pena de fracasso, reprovação, condenação e finalmente, morte eterna. É engraçado que esse medo acaba permeando até a forma como nós, pais ocidentais, criamos nossos filhos, né? A maioria das pessoas cria filhos obedientes e não filhos responsáveis. E o filho obediente é aquele que, enquanto você está observando, tem que fazer o que você quer, porque senão ele vai ser reprimido, vai ser castigado. E o filho responsável é aquele que faz tudo certo, independente de você estar perto ou não, porque ele entende que fazer do certo ou errado vai ajudar ou prejudicar ele mesmo, independente de quem esteja olhando. Então, este medo, como eu já falei, que se baseia no primeiro, né, faz com que a gente faça ou deixe de fazer coisas e norteie nossas ações baseados em alguém, uma força superior que está nos observando com o objetivo de nos punir caso a gente não faça as coisas como se espera que seja feito, tendo como destino final, em suma, a morte eterna, ao invés da vida eterna. E o terceiro medo que nós queremos falar aqui é o medo do desconhecido. Não compreender aquilo que não se conhece leva o homem a se proteger da pior forma possível, combater ao invés de compreender. Esse medo é o pai das maiores atrocidades da história da humanidade, e talvez a mais terrível delas seja aquela atrocidade que se comete dentro de si mesmo, combatendo uma série de coisas a seu respeito que você não conhece. Seja como for, o medo só tem uma função nas nossas vidas: ser enfrentado, e assim nos tornar mais fortes, moldar o nosso caráter e contribuir para a nossa espiral evolutiva. E é nesse momento que a gente precisa falar sobre coragem, afinal, não dá para se fazer um vídeo falando sobre medo sem falar sobre coragem. A origem da palavra coragem vem do latim cor atium, core, coração, e atium é um sufixo, né, que diz respeito à ação da palavra que está ligado a ele. Então a coragem nada mais é do que uma forte atitude do seu coração. E é assim que nós enfrentamos nossos medos. Uma vez que você tem uma forte atitude de dentro do seu coração para identificar os seus medos, o medo existencial é um medo que tem que ser conquistado e transformado em aliado. Afinal de contas, ele ajuda você a se manter vivo. E no caminho da magia não é diferente, né? O medo existencial é o que vai fazer com que você realize uma prática mágica porque você quer evoluir e não realize uma prática mágica para ver qual é que é. Como, por exemplo, usar um tabuleiro Ouija ou fazer uma brincadeira do copo, adorar uma deusa negra irresponsavelmente falando. O medo institucional deve simplesmente ser abandonado, afinal de contas ele não serve para nada de produtivo. Não são os seus medos que vão te trazer sucesso ou vida eterna, são suas atitudes. E as atitudes geradas pelo medo, com certeza, são as piores. Não é à toa que os maiores genocídios e massacres da história sempre estão atrelados a pensamentos ou instituições religiosas pautadas nesse medo religioso. Esse medo institucional gera uma obediência cega e irracional de fora para dentro, enquanto que uma expansão de consciência gera uma mudança de atitude para o seu processo evolutivo de dentro para fora. E o medo do desconhecido tem que simplesmente ser transformado em humildade, respeito e uma atitude crítica ao invés de taxativa. Nem tudo que é diferente para mim, que eu desconheço, necessariamente é ruim, é mal. Nem tudo que ensinaram para você que era bom, de fato era. E, obviamente, nem tudo que ensinaram para você que era ruim, de fato é tão ruim assim. Para você que quer trilhar um caminho mágico, essa definição de coragem que nós vimos agora há pouco é a única coisa que pode de fato te ajudar. O que essa voz interna aqui de dentro te diz? Somente essa core atium, essa atitude do seu coração, pode impulsionar você na direção que você quer, vencendo dia a dia, pouco a pouco, os seus medos. Quando eu admito abertamente que sou um bruxo, sempre tem alguém que faz cara de assustado ou alguém que torce o nariz. Afinal, o desconhecido assusta. Roupas pretas, caldeirões fumegantes, velas pretas, lua, escuridão, corvos e os chifres. Ah, os tão temidos chifres. É claro que tudo isso necessariamente tem que ser mal. Para não usar aquele termo que as pessoas tanto temem, né? Tudo isso necessariamente deve ser diabólico. Isso, na verdade, é só uma cultura diferente, uma forma de ver o mundo diferente da que você está acostumado. Mas eu queria deixar uma reflexão muito simples. Se o medo está tão ligado a temor e respeito como te ensinaram, quando você tem tanto medo do diabo e do mal, quem você verdadeiramente respeita? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gratidão por assistir e até a próxima.